E aí, povo lindo, tudo dominado? Ó, vamos terminar aqui de analisar as teorias, né? O que foi que nós já vimos? Teoria da irresponsabilidade do Estado, o Estado nunca respondia. Teoria da responsabilidade civil comum do Estado, o Estado se equiparando ao particular, né? Teoria da culpa anônima, que vai aparecer quando há uma omissão na prestação de serviço, ou uma má prestação de serviço, ou uma irregularidade na prestação de serviço. Essa omissão você já aprendeu como omissão genérica. Essa teoria da responsabilidade civil e a teoria da culpa anônima é baseada na responsabilidade subjetiva, tem que trazer os 4 elementos. A teoria do risco administrativo, que é adotada no artigo 37, parágrafo 6º, quando eu tenho um agente agindo ou deixando de agir quando deveria agir, que é a omissão específica, né? Causando um dano a terceiro. E a teoria do risco integral, que a gente ainda não estudou. A gente está quase terminando a teoria do risco administrativo. Essas duas são baseadas na responsabilidade objetiva, que aí você traz os 3 elementos, conduta, resultado e nexo causal. Então, preste atenção aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa. A gente finalizou a aula entendendo isso aqui, ó, omissão genérica e omissão específica, né? Aí eu disse a vocês, falei disso aqui, aí eu disse para vocês o seguinte, para essa teoria é possível o Estado eximir-se da obrigação de indenizar com as excludentes de responsabilidade. O que é que acontece aqui? Na teoria do risco administrativo se aceita excludente de responsabilidade, é uma característica da teoria do risco administrativo. Então você vai estar aqui, ó, aceita excludente de responsabilidade. Tia Lide, o que é aceitar excludente de responsabilidade? Aceitar excludente de responsabilidade é aceitar que o Estado tente provar que ele não tem responsabilidade sobre o que aconteceu e que não vai pagar o dano, ou pelo menos diminuir o quanto, né? Então, preste atenção no que eu vou lhe mostrar para você entender. A teoria do risco administrativo entende que o Estado é obrigado a indenizar quando o seu agente, na qualidade de agente, causa um dano a terceiro. Você aprendeu o seguinte, eu vou ter uma conduta aqui, essa conduta causa um dano à vítima, ou então vai acontecer alguma coisa que cause um dano à vítima, e a vítima entra com a ação de indenização. O que foi que você já entendeu aqui? Que essa ação de indenização, ela é baseada na responsabilidade objetiva do Estado. Significa dizer que essa vítima só vai trazer 3 elementos para essa relação, conduta, resultado e nexo causal. Tranquilo até aqui, né? Então, ela traz conduta, resultado, nexo causal. Essa vítima não tem que fazer prova de culpa nenhuma. Aconteceu uma coisa que lhe causou um dano e ela entende que o Estado é o responsável para a obrigação. Então, ela entra com a ação de indenização baseada na responsabilidade objetiva, onde eu tenho conduta, resultado e nexo causal, e ela não precisa fazer prova de culpa. Quando a pessoa jurídica é acionada, que você já sabe que essa pessoa jurídica é a de direito público ou a de direito privado, prestadora de serviço, você já sabe disso, né? A gente já montou essa linha de raciocínio. Essa pessoa jurídica, se ela quiser, ela pode alegar o excludente de responsabilidade. Então, aqui, na hora que ela é acionada na ação de indenização, ela alega uma excludente. Se ela alega um excludente, é ela que tem que provar. Então, preste atenção. Na ação de indenização que a vítima entra, baseada na responsabilidade objetiva, a vítima não tem que provar nada. A pessoa jurídica, se quiser, que vá provar que existe um excludente de responsabilidade. Então, há o que nós chamamos aqui de inversão do ônus da prova. A vítima não prova nada, a pessoa jurídica, se quiser, que vá provar que o seu agente não agiu com dolo nem com culpa, ou que houve uma das excludentes de responsabilidade. Se a pessoa jurídica conseguir provar as excludentes de responsabilidade, ela não vai indenizar. Ou, no máximo, diminuir o quanto de indenização. O que é considerado excludente de responsabilidade para que o Estado vá se eximir dessa indenização? Não há um consenso, mas preste atenção. Culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. Na culpa exclusiva, o Estado consegue provar que a culpa foi totalmente da vítima. A culpa é exclusiva da vítima. Se ele consegue provar,
Aí ele não paga nada. Na culpa concorrente, ele vai provar que houve meia-culpa. O seu agente público teve culpa, mas a vítima também teve culpa. Nesse caso, o juiz fixa o quanto de indenização baseada nessa meia-culpa para o Estado. Ele vai diminuir aí a indenização. Também é excludente de responsabilidade a força maior. Um tsunami, uma tempestade. Aí o Estado alega, olha, é o seguinte, eu não tive culpa aí. Alguns doutrinadores e o STF entendem que caso fortuito é sinônimo de força maior, então é força maior caso fortuito. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O STJ não aceita. E uma parte da doutrina, como é o caso do Celso, Alexandre Maza, entende que só entra a força maior. Os que entendem que há diferença entre força maior e caso fortuito, entendem que só força maior é excludente de responsabilidade. Os que entendem que força maior e caso fortuito são sinônimos, usam os dois. Então, vou tentar lhe dar um exemplo aqui, para você entender. Primeiro exemplo aqui. Uma pessoa está bêbada, um bêbado, fica passeando na avenida, zanzando para um lado e para o outro. Aí vem um agente público dirigindo um carro. O agente público vai diminuindo para não bater lá no bêbado, né, atropelar, mas o bêbado se joga na frente do carro. Pronto, se quebrou todinho a criatura. Totalmente desorientado. Quando ele fica bom, ele resolve entrar com ação de indenização contra o Estado, alegando que foi atropelado por um agente público do Estado. O Estado vai provar que a culpa não foi do seu agente, foi dele que estava embriagado, bêbado e que se jogou na frente do carro. Se o Estado conseguir provar, vai haver uma excludente de responsabilidade, porque a culpa é exclusiva da vítima, mas o Estado não responde, não paga o quanto de indenização, tá certo? Na mesma situação, o cara lá estava bêbado, embriagado, vinha, se jogou, mas aí o agente público também teve culpa. Então, a meia culpa aí, então é culpa concorrente. Tá certo? Mesma linha de raciocínio. Aqui o juiz vai fixar o quanto de indenização baseado na meia culpa do Estado. Força maior, vai haver uma chuva de 300 milímetros em Fortaleza. Essa chuva entope todos os bueiros não comportam, porque é chuva demais, sobe o nível, a água entra na casa das pessoas e queima todos os eletrodomésticos. Aí as pessoas vão alegar que o Estado é culpado, que o Estado, né, tem que indenizar. O Estado alega força maior. Não tem condição não. Uma chuva de 300 milhões não tem como dar vazar essa água não. Então, nessa situação, vai haver uma situação de força maior, que é um evento imprevisível e de consequência incalculável, tá certo? Culpa de terceiros, atos predatórios de terceiros, por exemplo, as manifestações que ocorreram com milhões de pessoas, né? Milhares e milhares de pessoas, que no fim da quebra aí, o pessoal quebra loja, o pessoal quebra lanchonete, aquelas pessoas vão entrar com ação contra o Estado. O Estado eu não tinha, mesmo que eu colocasse todo o efetivo na rua, não tinha como conter esses atos de terceiros aí. E para alguns, as excludentes de ilicitude do Código Penal. Legítima defesa, eu me misturando com penal, um absurdo, né, negócio desse. Estado de necessidade, exercício, estrito cumprimento, vale, me esqueci. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Tem uma dessas aqui que não cabe, né? Mas são excludentes de ilicitude. Vou dar um exemplo. O corpo de bombeiro foi acionado e aí, porque tinha um apartamento pegando fogo. Quando ele chega lá no prédio, ele descobre aí que o apartamento vizinho tem uma janela que dá para ele entrar para o apartamento que está pegando fogo. Ele quebra essa janela e passa lá. O Estado tem que indenizar? Não, porque entra nessa ideia de excludente de ilicitude, tá certo? Que é excludente de responsabilidade. Então, preste atenção aqui para a gente caminhar. Então, culpa exclusiva da vítima, aqui, quando o Estado vai alegar, eu trouxe uma jurisprudência sem entender. Culpa exclusiva da vítima, causa de excludente de responsabilidade. STF, recurso extraordinário, 120.924. Mentira da tela. Ementa, responsabilidade objetiva do Estado, ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Essa corte tem admitido que a responsabilidade objetiva da pessoa de direito público seja reduzida
ou excluída conforme haja culpa concorrente, se é culpa concorrente reduzida, do particular, ou tenha sido eixo exclusivo culpado, que aí é excluída, né? No caso, tendo o acórdão recorrido com base na análise dos elementos probatórios, cujo exame não é admissível em recurso extraordinário, decidido que ocorreu culpa exclusiva da vítima, inexiste a responsabilidade civil da pessoa de direito público, pois foi a vítima que deu causa ao infortúnio, o que afasta, sem dúvida, o nexo de causalidade entre a ação e a omissão e o dano no tocante ao hora recorrido, recurso extraordinário não conhecido. Essa é uma das decisões. Aí, força maior, causa de excludente de responsabilidade. STJ, RESP 135.259. Emenda administrativa, responsabilidade civil do Estado, força maior. A força maior exclui a responsabilidade civil do Estado quando descaracteriza o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço público. Não se qualifica como tal a tentativa de roubo de veículo apreendido por trafegar sem licença, que se encontrava sob a guarda de repartição pública, porque nesse caso o Estado deve estar preparado para enfrentar a pequena criminalidade. Responsabilidade pelos danos causados no veículo, recurso especial não conhecido. Foi o que o Estado alegou aqui. O Estado alegou que era decorrente de força maior, que tinha deixado o veículo no pátio e que alguém tinha entrado lá e que tinha aí tirado aí o que foi que ele tirou. Aqui a pessoa já está se desorientando, né? Acho que foi na decisão ele tinha tirado o som, alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver se ele fala aqui. Tentativa de roubo, parece que foi o som, se eu não me engano. Ele conseguiu só tirar o som. E aí, o Estado alegou força maior e o STJ disse, não, aqui não tem nada de força maior, não se desoriente, não. Agora, preste atenção. Isso aqui é importante. Quem fala isso aqui é o Leandro Bortoleto, viu? A exclusão da responsabilidade objetiva nos casos apontados não significa que necessariamente o Estado não responderá pelo dano, pois pode haver responsabilização por omissão estatal. Tia Lide, não entendi. Tô aparecendo não, né? Tia Lide, não entendi. Pois deixa eu tentar lhe mostrar aqui uma coisa, para ver se você entende. Vou tentar lhe explicar aqui. O advogado público, o procurador, ou o advogado da União, né? No caso aqui que está respondendo pelo procurador do Estado ou procurador do município, ele tem que ter muito cuidado quando ele alega excludente de responsabilidade. O que é que nós estamos analisando aqui? A teoria da culpa administrativa, teoria da culpa administrativa, que também é conhecido como teoria da culpa anônima, e a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Pronto. Você já aprendeu que essa daqui aceita a excludente, né? Aceita excludente de responsabilidade. O que é que acontece? Quando o Estado vai alegar excludente de responsabilidade, ele tem que ter muito cuidado com o que ele alega para que isso não acabe vindo parar na teoria da culpa administrativa, em decorrência de uma omissão genérica. Porque se ele não conseguir alegar do jeito que é para alegar, isso pode acabar demonstrando que houve aí uma omissão estatal. Tia Lide, me deu um exemplo? E dou. Vou lhe dar um exemplo para ver se você entende. Vamos supor, hipoteticamente, que eu tenho aqui o município de Fortaleza e o município de Fortaleza não está limpando os bueiros como deveria limpar, né? E os bueiros estão tudo cheio de lixo. Aí vai acontecer uma chuva de 100 milímetros e essa chuva de 100 milímetros, obviamente, vai acabar indo para os bueiros. Só que como os bueiros estão tudo cheio de lixo, essa água vai subir, vai entrar na casa das pessoas e queimar os eletrodomésticos. Pronto. Lembre-se que aqui está cheio de lixo. Esse bueiro aqui está cheio de lixo, tá bom? Em decorrência disso, a chuva não conseguiu descer, aí sobe, a chuva sobe e acaba queimando os eletrodomésticos. Aí essas pessoas aqui vêm e vão entrar com ação de indenização contra o Estado, alegando, pedindo indenização. O Estado vai alegar excludente de responsabilidade. Ele vai alegar dizendo o seguinte: olha, isso foi força maior, porque choveu demais e aí os bueiros não deram conta e a água subiu.
Só que aí ele não vai conseguir provar que os bueiros estavam limpos, porque os bueiros estavam sujos. Aqui tem um protocolo de que tinha 45 dias que os bueiros estavam sujos, que não estavam sendo limpos. Tudo cheio de lixo. Então, se ocorrer isso aqui, vai haver uma má prestação de serviço público. Então, isso acaba desaguando na culpa administrativa, na culpa anônima. Eles vão alegar os moradores, né, vão alegar, não, os bueiros não deram conta porque estava cheio de lixo. E aí o Estado não vai conseguir provar que os lixos estavam limpos, né, os bueiros estavam limpos. Então, ele alegou, num primeiro momento, força maior, né, dizendo que a chuva foi grande demais e que por isso os bueiros não deram vazão. E depois vai se perceber que eles não conseguiram dar essa vazão porque estava cheio de lixo. Então, isso acaba saindo dessa ideia aqui para a omissão da prestação de serviço público. Aí o Estado é obrigado a indenizar, agora não baseado na teoria do risco administrativo, mas baseado na teoria da culpa administrativa. Tranquilo aqui? E aí, para a gente fechar, ó, teoria do risco integral. Qual é a ideia da teoria do risco integral? Primeiro, você tem que entender que a responsabilidade aqui é objetiva. Então, ele diz, consiste em uma exacerbação da responsabilidade civil do Estado. Segundo essa teoria, basta a existência do evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para o Estado, sem possibilidade de que esse alegue excludente de responsabilidade. A doutrina minoritária que aceita essa teoria no direito brasileiro traz como exemplo danos nucleares, artigo 21, inciso 23 da Constituição, danos ambientais, atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior. Isso aqui está na Lei 10.309 de 2001 e na Lei 10.744 de 2003. Qual é a característica aqui? A teoria do risco integral, ela tem uma característica comum com a teoria do risco administrativo. As duas usam responsabilidade objetiva. Então, basta que a vítima traga os três elementos, conduta, resultado e nexo causal. Mas a teoria do risco integral não aceita excludente. Mesmo que a culpa seja exclusiva da vítima, mesmo que haja força maior, o Estado é obrigado a indenizar. Então, eu tenho uma diferença aqui entre a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. A teoria do risco integral não aceita excludente, mesmo que a culpa seja exclusiva da vítima, por exemplo, mesmo que haja força maior, o Estado tem que indenizar. A professora me deu um exemplo e dou agora, mas deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa. Vamos aqui. Teoria do risco administrativo. Aceita as excludentes. Os excludentes mais comuns aqui, culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente, força maior, caso fortuito para quem entende que é a mesma coisa, culpa de terceira, as excludentes de ilicitude lá do Código Penal. E uma parte da doutrina bota a teoria da reserva do possível também, viu? Eu não coloquei aqui porque não é pacífico. Teoria do risco integral não aceita excludente. Preste atenção no que a doutrina minoritária diz. A teoria do risco integral é aplicada, né, meu povo? A pessoa, sei não, pessoa. É aplicada em atividades específicas que a lei prevê, por considerar que são potencialmente perigosas à coletividade. Nessas hipóteses legais, o Estado assume o risco integral, portanto, sua culpa é presumida de forma integral. A vítima deverá provar apenas o dano e que este dano é decorrente de uma das atividades previstas, não se admite qualquer meio de defesa pelo Estado. É uma responsabilidade objetiva absoluta. Principais hipóteses para a doutrina que aceita: danos radioativos e nucleares, danos gerais ao meio ambiente, danos decorrentes de atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior. Constituição Federal, aqui do dano nuclear, né, para os que aceitam. Lembre-se que nem todo mundo aceita, viu? Compete à União explorar os serviços e instalações nucleares,
de qualquer natureza exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Então, para os que aceitam, isso é a teoria do risco integral, tá certo? Aí, um RESP aqui do STJ, RESP 1.346.430 de 2012. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e pautada no risco integral. Olha aqui o STJ se desorientando, né? Não se admitir na aplicação de excludentes de responsabilidade. O STJ está inovando, viu, meu povo? Não só aqui, em outras situações, vocês vão já ver. Conforme a previsão do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, recepcionado pelo artigo 225, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal, a responsabilidade por dano ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos, princípio da prevenção, e de internalizá-los em seu processo produtivo, princípio do poluidor pagador. Pressupõe ainda o dano ao risco de dano e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado, efetivo ou potencial, não cabendo invocar a aplicação de excludentes de responsabilidade. Precedente citado, RESP 1.114.398, 16 de fevereiro de 2012. Então, o que é que eu quero que você entenda aqui comigo? Aqui já é a análise do prazo prescricional. O que é que eu quero que você entenda aqui comigo? Preste atenção para a gente finalizar aqui. Me coloque simultânea. Pronto? Ó, eu tenho 5 teorias para entender a análise do direito brasileiro, a análise da responsabilidade civil, e aí a evolução no direito brasileiro. A primeira teoria é a teoria da irresponsabilidade do Estado. O Estado nunca respondia pelos danos que seus agentes causassem em terceiro. O Brasil não adota, né? A segunda teoria é a teoria da responsabilidade civil com culpa do Estado. Ele se equipara a um particular, o Estado também não adota, o Estado brasileiro. A terceira é a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, que é quando há uma omissão genérica na prestação de serviço. O Estado adota, o Estado brasileiro adota em algumas situações, né? Que você já viu. A quarta teoria é a teoria do risco administrativo, que o Brasil adota no artigo 37, parágrafo 6º, a característica que é que ele aceita excludente de responsabilidade. O Estado pode alegar uma das excludentes para não ter que indenizar ou diminuir, né, o valor da indenização. E a terceira teoria é a teoria do risco integral, que não aceita nenhum excludente. O Estado é obrigado a pagar, né? Professora, me deu um exemplo de teoria do risco integral fora esse? Lhe dou. Que eu ouvi até uma vez no seminário, quase que eu morro de rir. O Brasil vai instalar o Angra. Vamos colocar Angra 1, pra você entender, né? Aí tá lá instalando Angra 1, aí tira todo mundo de lá, né? Porque tem um risco, vai desenvolver uma atividade, teoricamente nuclear, né? Então, tem lá Angra 1, e aí vai tirar todo mundo ali do entorno. Ninguém vai poder morar lá. Desorientado, vai e faz uma casa vizinha em Angra. 10 anos depois tá com câncer. Morre, a família resolve entrar com ação contra o Estado. Aí o Estado vai alegar excludente de responsabilidade. Não, a culpa foi exclusiva dele. Eu tirei todo mundo, ele teimou e veio. Não cabe. Por quê? Porque, como é decorrente de danos nucleares, aí é a teoria do risco integral. Então, ele tem que responder. Mesmo que haja culpa exclusiva da vítima. Tia Lide, mas ele não desenvolve atividade. Isso é situação hipotética. Não se desoriente, viu? Aí, para fechar, a teoria da responsabilidade civil comum e a teoria da culpa anônima usa a responsabilidade subjetiva do Estado, tem que trazer os 4 elementos. A teoria do risco administrativo, a teoria do risco integral, usa a responsabilidade objetiva, tem que trazer os 3 elementos. A vítima não precisa provar nada. Tá tudo dominado aqui? Sim ou não? Eu vou passar. Agora nós vamos falar do prazo. A vítima, pela lei, tem um prazo para entrar com ação de indenização. Só que tem exceções, nós vamos ver agora, né? A análise do prazo para entrar com a ação de indenização. E como é que acontece quando é o Estado que vai entrar com a ação regressiva contra o seu agente. Então, eu quero que você abra aí para mim o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Para você entender, nós estamos acabando, graças a Deus, né? Preste atenção, análise do prazo prescricional. Eu vou ter aqui o agente público,
na qualidade de agente, tendo uma conduta comissiva ou omissiva que causa dano à vítima, que no caso aqui é a Mônica. Essa vítima vai entrar com ação de indenização. Preste atenção, a regra geral é que ela, vítima, a partir do evento danoso, tem um prazo de 5 anos para entrar com a ação. Se ela não entrar nesse prazo, prescreveu para ela, ela já não tem mais o direito de entrar com a ação. Ocorreu, aí tem um direito de pretensão, né, que eu tô falando. Então, a vítima tem um prazo de 5 anos. Tia Lídia, onde é que eu acho esse prazo? Preste atenção que a gente tem exceção, viu? Você acha esse prazo no decreto 20.910 de 1932, e na lei 494 de 97. Presta atenção que a gente vai ler. Decreto 20.910 de 32, artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, Fazenda é o Estado em juízo, né? A pessoa jurídica e direito público em juízo. Federal, estadual, municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Então, a vítima sofreu um dano, a partir dali ela tem, em regra geral, o prazo de 5 anos para entrar com ação de indenização. Lei 9494/97, artigo 1º C. Prescreverá em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Então, essa é a regra, tá certo? Em 2011, nós tivemos uma polêmica dentro do STJ, porque alguns ministros do STJ entendiam que não era mais para usar esse prazo desse decreto de 32 e nem dessa lei. Era para usar o prazo do Código Civil, que é de 3 anos. O CESP, no ano de 2011, se desorientou. Uma hora usava o prazo de 3 anos, outra hora usava o prazo de 5 anos. Só que no final desse dito ano, de 2011 para 2012, a primeira sessão do STJ pacificou, entendeu e tornou pacífico o entendimento que o prazo é de 5 anos. Então, se você estiver fazendo questão de 2011, é possível que você ache uma dessas questões. Então, quando o agente público, na qualidade de agente, tem uma conduta comissiva ou omissiva específica, que causa um dano a um terceiro, que no caso vai ser a vítima, regra geral, ela tem 5 anos para entrar com ação contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestadora de serviço público, tá certo? Só que nós temos exceções. E aí, essas exceções, elas vão lhe dizer que esse prazo não existe, é imprescritível. Nas situações que a jurisprudência traz, a pessoa tem a vida toda para entrar com ação de indenização. Então, o que é que eu quero que você entenda? Regra geral, o prazo é de 5 anos, nas exceções é imprescritível. Não tem prazo. Vamos lá, vamos fazer a leitura. O decreto diz que é de 5 anos, lei diz que é de 5 anos. Vou trazer aqui uma jurisprudência do STJ, já falando dos 5 anos, tá bom? Abandonando a ideia lá dos 3 anos da polêmica. STJ, agravo regimental no RESP 108.801, ementa. Agravo regimental no recurso especial administrativo, responsabilidade civil do Estado, morte de detento, prazo prescricional, decreto 20.910 de 32, recurso incapaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, agravo desprovido. Aí eu só peguei aqui o que nos interessa. É de 5 anos o prazo prescricional da ação de indenização contra a Fazenda Pública nos termos do artigo 1º do decreto 20.910 de 32, que regula a prescrição de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza. Na fixação do termo ao qual desse prazo, deve-se observar o universal princípio da accionata. Ou seja, começa a contar da data do ato ou fato do que se originou o dano, né? Tá certo? Aí, ó,
Essa foi a regra geral. Agora, as exceções. Imprescritibilidade do prazo prescricional, motivação política. Agravo regimental no agravo em recurso especial, 146.370. Ementa administrativa e responsabilidade civil do Estado são imprescritíveis as ações de reparação de dano quando este resulta de motivação política. Agravo regimental desprovido. Outra. Recurso especial 529.804, administrativa, atividade política durante a ditadura militar. Prisão e tortura. Indenização, Lei 9140 de 95, inocorrência de prescrição, reabertura do prazo. Em caso em que se postula a defesa dos direitos fundamentais, indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de qualquer outra espécie, não há que prevalecer a imposição quinquenal prescritiva. O artigo 14 da Lei 9140 não restringiu seu alcance aos desaparecidos políticos. Pelo contrário, ele abrangeu todas as ações indenizatórias decorrentes de atos arbitrários do regime militar, incluindo aí os que sofreram constrições à sua locomoção e torturas durante a ditadura militar. Em assim fazendo, reabriram-se os prazos prescricionais quanto às indenizações pleiteadas pelas pessoas ilegalmente presas e torturadas durante o período. Então, vamos fechar essa linha de raciocínio aqui para você entender? Né? Preste atenção. Regra geral, a vítima tem 5 anos para entrar com a ação. Quando é que é imprescritível? Quando eu tenho aí dano decorrente de motivação política. Motivação política. E dano decorrente de prisão ou tortura no regime militar. Aí, nessas situações aqui, ó, é imprescritível. Tem a vida toda. Vítima tem 5 anos para entrar com a ação, exceção esses dois. E a pessoa jurídica paga a vítima, aí tem o direito de entrar com a ação regressiva. O que é que a Constituição lhe diz? Que essa ação regressiva, que é a ação de ressarcimento contra o agente, ela é imprescritível. A administração tem a vida toda para cobrar isso do agente público. Onde é que eu acho isso? Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, quer dizer, existe prazo de prescrição para ilícitos, servidor ou não que cause prejuízo erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Por que que tem essa ressalva? Porque aqui, nesse caso aqui, ó, é imprescritível. Tá bom? A administração tem a vida toda para entrar. Então, vamos fechar a nossa linha de raciocínio. Você entendeu tudo. Quando é a vítima que vai entrar com a ação de indenização contra a pessoa jurídica, a regra geral é que seja 5 anos. Pelo decreto 20.910 e por aquela lei 94.94.97. As duas exceções, motivação política e prisão e tortura do regime militar, imprescritível. Quando a pessoa jurídica paga que ela tem o direito de entrar com ação regressiva contra o seu agente, aí é imprescritível por causa do artigo 37, parágrafo 5º, tá bom? Então, a gente está quase fechando nossa linha de raciocínio e eu me desorientei, não falei, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A responsabilidade do Estado é a obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamento comissivos ou homicídios materiais ou jurídicos, ilícitos ou ilícitos imputáveis ao agente público. Essa reparação de danos, essa obrigação de reparar dano, entra dano material, dano moral, e o STJ ainda entende que pode ter dano à imagem. Em algumas situações, o STJ desatrela o moral da imagem. Regra geral, a imagem está dentro do moral, mas pode desatrelar. Então, não é só reparação de dano material, né? Pode ser moral também. Cuidado com isso, tá bom? Um grande abraço, fé em Deus e boa sorte na sua caminhada. A gente volta já já.